A pergunta do irmão traz o que o senhor tem ensinado, a diferença dessas duas riquezas, uma celestial e a outra terrena. E aí ele lembra, então, dessa questão específica que o senhor trouxe sobre esse homem que questiona o Senhor pedindo a sua parte na herança. Mas essa parte da herança era justa, era devida, ele sendo filho. Então, é errado a gente requerer algo que é justo a nós, que pertence a nós? E tem a segunda pergunta. E a segunda pergunta é qual a diferença entre essas duas riquezas? Ok. Vamos à primeira pergunta. Vocês entenderam as duas perguntas? Num bloco só. Vamos tentar conhecer. Eu vou responder perguntando assim: qual foi o problema daquele homem que disse: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança? Qual foi o problema dele? Começa com C, ou então com A, mais V. Qual é? Cobiça. Toda a questão é essa, a cobiça. Por isso que eu comecei dizendo que o texto estava me falando assim: olha, manda meu irmão repartir a herança para dar aos pobres, não é a mim. Não, eu não quero nada, é para os pobres. Toda a questão é essa, cobiça. O senhor já percebeu por que eu já falei isso aqui, por que se xinga tanto o governo? Por que o leão, que é símbolo da cobrança do imposto de renda, ele tem que rugir firme? Se ele não rugir, o povo brasileiro não dá um centavo para ele. Ele morre de fome. E por que o povo brasileiro reclama tanto? Só tem uma resposta para eu dar: cobiça. Sabe qual é a sensação que, de um modo geral, nós temos nessa questão do imposto de renda? É assim. Primeiro, a lei... Nós somos cidadãos americanos, venezuelanos, japoneses ou brasileiros? Espera aí. Então, se somos cidadãos brasileiros, nós temos tanto deveres como direitos. Qual é o dever de quem trabalha, recebe? Qual é o dever em termos da Receita Federal? Tá, então, peraí. Tudo bem. Olha, nós somos brasileiros, nós temos o dever de receber impostos, mas tem também direito. Afinal, olha, eu fico chateado porque os governos, não estou nem dizendo o governo, para dizer, está falando do governo atual. Não, os governos, de um modo geral, é isso. Eles não fazem a parte deles, eles não asfaltam as ruas, a não ser quando está próximo das eleições, para que a gente pense: estão fazendo. Eles não constroem hospitais porque é obrigação deles, porque a lei diz isso, mas eles não fazem. Tantas coisas que são obrigatórias para eles como governantes, que eles não fazem. Tudo bem, tudo bem. Mas porque eles não fazem, nós temos o direito de não pagar o que é devido? Peraí. Tá bom. Vamos perguntar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, fale para nós, por favor, o que o Senhor tem a dizer para nós sobre essa questão? Bem, ele vai dizer, já disse aqui no capítulo 12 de Lucas, mas ele diz mais. Está lá registrado no Evangelho. Questionaram os discípulos sobre riquezas. E quando chegou em casa, ele disse assim: Pedro, quem deve pagar impostos? Os súditos ou os filhos? Os filhos estão isentos. Mas olha,
para que não os escandalizemos, vamos pagar o imposto. Pedro, e ele mostrando assim que ele era dono de tudo. Vá ao rio, lança o anzol e pega um peixe e lá tira do peixe um estáter. Era um valor alto o suficiente e disse assim: paga por mim, por ti. O que ele nos ensina, irmãos? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu pergunto, o Senhor Jesus pagou impostos? Reclamou do Estado? Reclamou do Estado? Não, não reclamou do Estado. Mesmo ele sendo filho do rei, ele não fez qualquer objeção, ele pagou. E por que nós reclamamos? Por causa de uma coisa: cobiça. Se eu sou filho do meu pai, e minha irmã é filha do meu pai, e nosso pai deixou uma herança, eu imagino assim, bem, como eu sou filho dele, provavelmente 50% da herança dele vai ser para dividir para nós. Eu penso assim. Mas e aí se minha irmã, ela está me ouvindo, acho que está me ouvindo agora, e se minha irmã quiser tudo para ela? Já sei, eu vou pegar ela pelo pescoço e fazer assim, ó. Isso é seria isso. Aí ela morria e ficava tudo para mim. Mas esse expediente eu posso ir para a cadeia e eu não vou usufruir. Não, então o que é que eu vou fazer? Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou levar ela à justiça. E aí o Senhor manda que eu leia o que ele disse a seu apóstolo para escrever para a igreja. Abra suas Bíblias em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 6, por gentileza, meus irmãos e irmãs. Primeiros Coríntios, capítulo 6, para responder a primeira pergunta do irmão. É lícito eu querer o que é meu, a herança que é do meu pai, da minha mãe, e pertence a mim também, além dos meus irmãos. Veja só, 1 Coríntios capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios, o que, irmãos? Terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis o que é? O que ele está dizendo aqui? Porque não... Vocês não querem ler não, eu já vi, não querem não. Leiam comigo, por favor. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Já tem a sua resposta? A sua resposta é assim. Primeiro eu disse que, normalmente, quando se requerem a parte da herança, é devido à cobiça. E essa cobiça, ela fica demonstrada muito mais quando se recorre à justiça. Aí a cobiça fica mais clara que, de fato, ela está presente. Entendeu a resposta?
Mais ou menos. Então, a gente vai fazer assim, lembra aquele tacacá? Não, um açaí, pronto, um açaí. Um açaí, se o senhor quiser. Mas, vejam, irmãos, o problema é o resultado de tudo isso, de darmos lugar à cobiça. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E então ele diz, cita, melhor dizendo, vários casos de pecados que são classificados como injustiça. Vai, falta a segunda. Hã? O irmão fala agora como não levando uma questão para o tribunal, mas no momento que ele requerer pedir a parte que é dele, isso ele está demonstrando cobiça? É só fazer o seguinte, olhar o que o Senhor disse ao homem do capítulo 12 de Lucas. Aí lê e diz assim, Senhor, o Senhor está vendo cobiça no meu coração? Se o Senhor disser, não, meu filho, você não está cobiçando nada. Você está requerendo a parte que ele é devida da herança do seu pai. Aí, e eu já sei, você não vai se apegar a essas coisas. Você vai pegar isso, vai colocar à disposição dos necessitados. Aí o Senhor diz, é isso mesmo que eu quero. Então, pronto, fique tranquilo, o Senhor vai para o céu. Segunda parte da resposta. A diferença entre a justiça ou a riqueza mundana do mundo e a celestial. A riqueza, eu não tenho nem dinheiro aqui, eu queria ter moeda aqui. A riqueza mundana do mundo é aquela que o Senhor Jesus diz, das riquezas de origem iníqua. Tudo que está aqui. Vocês já notaram que tudo gira em torno de dinheiro nessa vida? Eu estou certo? Estou ou não? Tudo gira em torno de dinheiro, coisa palpável. Bitcoin, Bitcoin. Tudo, ninguém vê, pega do dinheiro, não é isso? Mas redunda em dinheiro. Compra um iate, compra uma mansão, compra um carrão, compra não sei o quê, tudo é palpável, você vê. Opa, até o Bitcoin? E isso é verdade, é? Ele está dizendo que é. Opa, depois eu quero conversar contigo. Então, até isso, irmãos, é palpável. Tudo que é palpável se desfará. Tudo que é palpável é inseguro. O tal do Bitcoin, o Bitcoin, eu já ouvi dizer que teve gente que foi usurpado no seu negócio, né? Eu já ouvi falar disso aí. Não tem jeito, ladrões escavam e roubam. Essa é a diferença. Já a outra não. A outra é assim, vocês são ricos, mas já começa aqui. Irmãos, quanto os homens mais ricos do mundo dariam da sua riqueza para ter a paz de Deus que excede a todo entendimento, se eles realmente perceberem isso? Quantos, se tivessem olhos para ver, todos eles fariam isso? A paz. Não olhe as circunstâncias. Está fraco. Eu vou dizer de novo. Não olhe as circunstâncias. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Sabe o que significa não me guio por vista? Presta
as coisas que são palpáveis, são visíveis. É isso.